Saudações, em Goiás são 7h15 da manhã e fazem 21 graus, uma temperatura agradável de um dia nublado. Para quem mora em praia é um dia feio, mas para quem mora onde a chuva faz falta é um dia muito bonito. Então, para nós e nossos irmãos do sertão nordestino, isso seria classificado como um dia bonito. Então, hoje a gente vai falar sobre... Vamos começar falando, né? Sobre governantes que destruíram países. Você tem o Zelensky, Saakashvili, Pashinyan, né? Esses três são exemplos muito clássicos dos quais nós já falamos. O Zelensky está terminando de destruir a Ucrânia. Em semanas, não são meses não, poucas semanas, ele vai ter que tomar a decisão de como é que eu explico? Vamos colocar a coisa aqui de modo que não pareça discurso de ódio. Ele vai ter que tomar a decisão de escolher entre a vida e o governo. Ao que tudo indica, ele não vai assinar a rendição incondicional da Ucrânia. Então, vão assinar sem ele, se é que vocês me entendem. Esse assinar sem ele, bom, aí depende. Se ele fugir, se ele pegar aquela cidadania inglesa básica, vazar, né? A família dele já está em Israel, não está fora do país. Agora, se ele ficar, vão assinar a rendição incondicional sem ele. Eu não preciso explicar o que vai acontecer, então. E veja, não precisava ter terminado do jeito que vai terminar. Era desnecessário. Totalmente desnecessário. A Rússia hesitou muito por 8 longos anos. Ela aceitou toda forma de humilhação contra o próprio povo. Estimadas 14 mil vítimas da faxina étnica do governo central ucraniano contra a minoria russa do Donbass. E a Rússia só entrou quando a invasão era iminente. Certo? Quando estava nítido que o exército... A Rússia tem satélite. Quando era nítido que o exército ucraniano tinha reunido 300 mil pessoas para invadir o Donbass e terminar de massacrar a população russa daquelas minorias, quer dizer, ela era majoritária, né? Mas os enclaves rebeldes do sudeste de Donetsk e Lugansk, excluindo Mariupol, quando estava evidente que nada mais podia ser feito, só nesse momento a Federação Russa entrou. E entrou disposta a sair, entrou, vamos dar uma, né? Mostrar que a gente tem força, aí negociam a rendição e os termos de uma solução política, certo? Solução política. Era fácil de ser alcançada a solução política. Os russos étnicos queriam ter o direito de falar o próprio idioma. Certo? Só isso. Mas instigado, né, pelos seus patrocinadores e pelos patrocinadores do anterior Poroshenko, o Zé resolveu peitar a Rússia. Gente, não foi uma decisão inteligente nem para o AH, que está sendo reabilitado no Ocidente, o Adolfinho, nem para o Napoleão. E aí, bom, se o Zé achou que faria o que Napoleão e o AH não fizeram, pode ser muita coisa, mas inteligente com certeza não. E mais, ele acreditou na palavra dos Estados Unidos. Erro que cometeram os dirigentes do Vietnã do Sul e
da Geórgia, Mikhail Saakashvili, que fez o país dele perder também desnecessariamente a Abkhazia e a Ossétia do Sul. Certo? O Zé insistiu. Achou que dava. E há mais ou menos uns 5, 6 meses, ficou evidente que não dava. Há mais ou menos uns 2 meses, é gritante que não dá. E semana passada, os Estados Unidos bateram o martelo. Não conosco. Não temos mais dinheiro. Senta numa briga, caça a confusão, envolve todo mundo na pancadaria. Quando a coisa esquenta, o que os Estados Unidos falam? Que não tem mais dinheiro, que agora não quer mais, não pode, né, mais participar da briga que eles começaram. Jogou para cima do colo da Europa. Mas a Europa está numa situação econômica tão ruim quanto a dos Estados Unidos. As populações estão se levantando. As últimas eleições que teve foi a da Eslováquia, né? E o candidato oposicionista anti-OTAN e pró-Rússia ganhou de lavada. Por que ganhou de lavada? Porque as pessoas estão cansadas. O país empobreceu, desindustrializou, só está tomando na rabiola. A troco de quê? A troco de quê? Sabe, as pessoas se perguntam. Não só se perguntam, como votam na oposição. Esses dias também na Polônia teve uma manifestação de 1 milhão de pessoas contra o governo. Então, gente, país por país, usando a própria democracia burguesa, muito provavelmente todos os governos que são lacaios dos Estados Unidos e apoiar esse conflito vão cair. Vão cair. Então os governantes atuais têm a escolha de sair dessa ou de perder o poder. Se tiver sorte, só perder o poder. Porque o que a gente sabe até agora é que o Zé está envolvido, ele e o povo dele todo, né? Em corrupção até a medula. Quantidade de dinheiro roubado. De armas desviadas. É incalculável. Incalculável. Literalmente. Não tem cálculo. Não se prestou conta. São centenas de bilhões de dólares, euros, que ninguém sabe para onde foi, como foi gasto. O que se sabe é que todo dia você vê o Zé, um parente do Zé, alguém do governo do Zé, comprando uma vila, uma mansão, um carro de luxo, muito caro, em algum país do mundo. Quer dizer, como é que eles enriqueceram tanto no momento que o país deles foi jogado para a miséria? Não precisa ser muito inteligente para fazer a conta, né? Do que aconteceu e do que está acontecendo. E agora os Estados Unidos fingem surpresa. Oh, corrupção. Ah, por favor. Os Estados Unidos só aprovam e só apoiam regimes corruptos. Ser corrupto é a condição sine qua non para você ter o apoio do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não negociam com quem tem valor. Eles só negociam com quem tem preço. Então vem com essa, a Ucrânia é corrupta. O Zelensky roubou bilhões. Mas óbvio que ele roubou bilhões. Foram os Estados Unidos que pagaram. Certo? Então, assim como o Saakashvili fez com o país dele, e ele nunca mais vai sair da prisão, mas isso não vai ajudar a recuperar a Ossétia do Sul e a Abkhazia, já era. O Zé fez com a Ucrânia. Dinheiro, né? Muito dinheiro. Ok. O Pashinyan fez a mesma coisa com a Armênia.
E o que é dele tá guardado. A população já começa a ir na rua. A insatisfação com a mulher ucraniana dele. Descobriram que ele pegou dinheiro de doações para a Armênia, passar para Nagorno-Karabakh e transferiu para a Ucrânia. Para a Ucrânia, olha só. 1/4 do território dele estava numa guerra totalmente desigual, 150 mil contra 10 milhões, e lutando com todas as forças. O que o Pashinyan fez? Passou ajuda militar, econômica, passou tudo, adivinha? Para a Ucrânia. Convidou a OTAN a fazer exercício, blá blá. Ainda tem gente, ô Rogério, faz isso não, cara, faz isso não, irmão. Preserva o que resta da sua dignidade. Não adianta só sair das redes sociais depois que eu não sei se você foi enganado ou enganou todo mundo. Não adianta só sair das redes sociais culpando os russos não, camarada. Você fez merda, irmão, e grande. Você apoiou o cara que vendeu a terra natal dos seus ancestrais para os maiores inimigos deles há séculos. Você apoiou o cara que fez o seu povo perder 1/4 do território, que foi entregue a troco de nada, para que a gente saiba, né? Para o maior inimigo histórico. E aí, Rogério, na boa, irmão. Vacilou. Todo mundo erra. Esses dias eu errei. Errei esses dias. Sempre tô errando. Sempre tô errando. Eu admito. Errei feio, errei rude. Vida que segue. Né? Lição aprendida, vida que segue. Agora, essa de cair atirando, culpando os russos, Rogério, faz isso não, camarada. Faz isso não. Você apoiou um traidor miserável, sabe? Você apoiou o Judas Iscariotes, o Joaquim Silvério dos Reis da Armênia, fingindo que não estava vendo não só a russofobia, o ódio, não, fingindo que não estava vendo a corrupção, que estava entregando a Armênia, pedaços da Armênia, Artsakh, né, como você mesmo gosta de falar, para o Azerbaijão. Assinou o documento, você sabia disso, o documento é público e você fingiu que não estava vendo. Rogério, porra, faz isso não, irmão, você é um cara inteligente, você tinha um nome, né? Bom, enfim, a Armênia já era, ela não vai voltar para o Irã, mas é questão de tempo até ela voltar a fazer parte da Federação Russa. Porque é a única coisa que pode ser feita. Senão, ela vai ser dominada como Artsakh foi. Por azeres e turcos. E aí o que o Rogério vai fazer? O que as viúvas do Pashinyan vão fazer? Culpar os russos? Né? O fel, às vezes, quando o fígado se torna mais importante do que o cérebro, numa análise, pode conduzir a erros terríveis. O Rogério não foi um traidor, porque ele não é armênio, é brasileiro. Mas o Pashinyan foi. O nome dele vai ser lembrado na história universal da infâmia. Com certeza. Então nós temos o Zé, né? Zé Ulensky e o Pashinyan. Nikol Pashinyan. Como já tivemos também Mikhail Saakashvili, que acreditou na conversa do Bush. Não, invade a Rússia que a gente garante. Claro. Invade a Rússia que a gente garante. Eu não sei se o pior é acreditar que os Estados Unidos poderiam vencer a Rússia, ou se o governante americano iria garantir qualquer coisa. Quando meu irmão tinha saúde, nós vinha nessa padaria aqui. Ela é boa. Padaria muito boa. E comprava pão de queijo amanhecido, um copinho de café para cada um, e ficava sentado nesse banquinho exato aqui, ó. Vou até tirar uma foto e mandar para ele.
eu não vou comer biscoitinho amanhecido e tomar café sem ele, né? Mas as coisas para ele estão melhorando. Depois de 6 longos meses de muito mais ida do que vinda, ele vai começar a trabalhar de novo. E não sei quando, mas ele vai poder voltar a andar normalmente. E a gente vai voltar a sentar nesse banquinho para tomar café com pão de queijo. Pão de queijo amanhecido é gostoso. Não sei se vocês têm o hábito aí na terra de onde vocês estão me assistindo, mas é bom. Enfim, esses exemplos que a gente deu, Saakashvili, Pashinyan, Zelensky, são de 3 governantes que foram atraídos por buraco negro da russofobia, acreditar na conversinha fiada dos Estados Unidos, e os povos que esses 3 governavam tiveram perdas irreparáveis. No caso do Saakashvili, é claro que rolou algum dinheiro, né? Não tem como não ter rolado, mas foi russofobia mesmo, principalmente. No caso do Pashinyan, eu não vou acusar o Pashinyan de ser um corrupto, mas eu também não vou acusar ele de ser honesto. Mas traidor, ele é. Certo? Por causa da russofobia. Um traidor bem miserável. Sabe, daqueles sorrateiros. Um horror. No caso do Zelensky, ele não é só um corrupto, porque o Zelensky é corrupto até a medula, como o Poroshenko era corrupto. Foi a corrupção desenfreada, sem limite, da classe dirigente que transformou a Ucrânia, que era a nação mais rica da União Soviética na época do fim do país, na mais pobre de todo o continente europeu, antes da guerra. Agora, então, o nível da Ucrânia é de uma nação africana. Certo? Verdade seja dita, o Zelensky é um caso mais complicado, porque foi imensamente corrupto. Ele traiu o povo ucraniano por dinheiro, por muito dinheiro, mas também por russofobia. E ele mentiu, né? Nas eleições, ele foi eleito com a promessa de fazer a paz com a Rússia. Isso é pior. Isso é o pior. Certo? O Saakashvili não. O Saakashvili ao menos falou pro povo de Ló, não sei o que, temos que, né, ocidentalizar, blá blá blá. O Pashinyan também foi eleito com essa conversinha fiada. Certo? Apoiar a OTAN, o Ocidente, a União Europeia, blá blá blá. O Pashinyan teve a mesma conversinha fiada do Saakashvili. O Zelensky não. O Zelensky, ele cometeu estelionato eleitoral, porque ele foi eleito com a plataforma de fazer paz com a Rússia. Então o Zelensky enganou a população do país dele. Certo? O Zelensky enganou. O que torna ele muito pior do que o Saakashvili e o Pashinyan. E as consequências para o povo ucraniano serão muito piores também. Já são, né? Já estão sendo muito piores. Ok. No Brasil nós também tivemos esse tipo de gente. Fernando Henrique Cardoso, PSDB, Estado de São Paulo. Fernando Henrique Cardoso teve a questão da privataria, que para mim não, né? É contabilidade. Não é questão de achar. Foi o maior roubo da história humana em tempos modernos. Você privatiza por uma ninharia patrimônio público que valia centenas de bilhões de dólares e entrega principalmente para estrangeiro. O maior roubo da história humana em tempos recentes. Você teve também a criação das tais agências, né? Vamos despolitizar a gestão dos serviços públicos. O polis é o povo. Despolitizar é tirar do controle do povo e passar para o controle de burocrata. O cara trabalha na agência, na ANEEL, né?
de energia elétrica. Aí quando ele sai de lá, ele vai trabalhar onde? Numa empresa de energia elétrica. O cara trabalha numa empresa na ANEEL. Quando ele sai de lá, ele vai para onde? Para uma empresa de telefonia. É isso que faz essas agências despolitizadas. Trabalha para os burocratas. São burocratas, perdão, que trabalham para as grandes empresas que operam no setor. O Brasil hoje tem uma das energias elétricas mais caras do mundo. E é um dos maiores geradores de energia do mundo e energia barata, que é a hidrelétrica. Por que é tão caro? Porque o lucro das empresas, tipo a Eletrobras, tem que ser garantido. E não a qualidade do serviço, o preço, a capacidade do povo de pagar. Não, isso não tem nada a ver, é lucro. É lucro. Certo? Então, vai dizer que o Fernando Henrique Cardoso não sabia disso. É claro que ele sabia. Era o que ele queria. Perfeito? O Fernando Henrique Cardoso fez a gente assinar, o Brasil assinar sem ninguém pedir o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Ninguém pediu, ele foi e assinou. Certo? Ninguém pediu, repito, ninguém pediu. Ele foi e assinou. Fernando Henrique Cardoso assinou a lei principal, quer dizer, uma das duas, né? A primeira foi a criação do Banco Central, financiarizou nossa economia. Assim como os militares tiveram um pouco antes uma lei semelhante que financiarizou a economia argentina e jogou a Argentina no buraco que a gente vê ela hoje. Financiarização da economia, o favorecimento dos bancos, criação de Banco Central. Na verdade, você coloca o sistema nacional o sistema financeiro de um país na mão dos banqueiros estrangeiros. E aí Londres e Washington comandam tudo. Certo? E a outra lei foi Fernando Henrique Cardoso que assinou. A Lei Candir, que é uma excrescência no mundo inteiro. Os países abrem mão de cobrar imposto de produto industrial para garantir a exportação desses produtos que geram emprego, desenvolvimento, tecnologia, certo? E muitos cobram impostos elevados de produtos primários. O Egito, por exemplo. O Egito, para começar, você não pode exportar algodão. É proibido exportar algodão egípcio. Proibido. Não pode. Não satisfeitos, se você quer exportar fio, o imposto é altíssimo. Se você quer exportar tecido, o imposto é altíssimo. Agora, se você quiser exportar roupa, que gerou muito emprego, aí não tem imposto nenhum. O governo egípcio nem cobra imposto. Com isso, o que o governo egípcio conseguiu? Que o algodão produzido no país fosse transformado em fio no país, depois transformado em tecido no país, e aí gerasse milhões de empregos, se transformando em roupa no país, e aí sim, para ser exportado. O que o Fernando Henrique Cardoso fez? O inverso. Se você exporta produto industrializado, você paga imposto. Agora, se você exporta matéria-prima sem industrializar, para outros países transformarem em produtos industrializados e aí reexportar para o Brasil, bom, aí você não paga imposto, não. Vocês conseguem compreender o absurdo que é isso? Foi isso um dos principais fatores que levaram à desindustrialização do Brasil, a reprimarização da nossa economia, a destruição da nossa base industrial. Fernando Henrique Cardoso, PSDB de São Paulo, certo? Mas você pode pensar, uau, acabou? Não. O Brasil, junto com a Estônia, é um dos dois únicos países do mundo que não cobra imposto por ganho de capital. Ou seja, se você é especulador financeiro, você não paga imposto dos seus ganhos na bolsa. Simples assim. Correto? Já não bastasse o setor financeiro destruir nossa economia, eles não pagam imposto. Esse foi Fernando Henrique Cardoso, que é vendido como o pai do real, coisa que ele não é. Se você procurar a lei que criou o Plano Real, você não vai ver o nome dele. Não vai ver, foi Rubens e Cooper. Aquele filme do Plano Real que foi uma palhaçada. André Lara Rezende, por favor. Rubens e Cooper. Fernando Henrique Cardoso não foi quem criou o Plano Real. Foi no governo do Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso era ministro do Planejamento. Não tem nada a ver com o Plano Real. E é um traidor miserável, um mentiroso, safado, um energúmeno. E as pessoas cumprimentam o Fernando Henrique Cardoso como se ele fosse, gente.
como se ele fosse um cidadão com alguma decência. Ok. Os traidores, não raro, são ungidos, né? Até que alguém os puna. Que a história veio. Na época da traição, Joaquim Silvério dos Reis recebeu prêmios, ganhou isenções, recompensas, e muita gente viu o Tiradentes como culpado. Mas o tempo passa. O nome de Fernando Henrique Cardoso ainda vai ser colocado no lugar que ele tem que ser colocado. Nós tivemos também Michel Temer. Ele não apenas ele foi eleito, aí lembra uma coisa bem Zelensky. Ele foi eleito como vice, foi o PMDB que escolheu ele como vice da presidenta Dilma Rousseff. Foi eleito, né, para pegar o dinheiro do pré-sal e passar para a saúde e educação. O que ele fez? Assim que deu um golpe de Estado, que ele é um traidor e um golpista. O que Michel Temer fez? Não apenas entregou pré-sal para os estrangeiros, como proibiu a cobrança de imposto. Quer dizer, não é que o dinheiro, pelo menos, nós iríamos ficar pelo menos com o dinheiro dos impostos. Não. Dinheiro nenhum. Não ia ser cobrado imposto de quem estava roubando, quem está roubando nosso petróleo. Tá, você vem o Mijaír. O Mijaír é um caso complicado, porque ele é um ser humano de inteligência limítrofe. Ele é burro. Sabe, sempre ele é burro, ele é muito burro. Ele não sabe ler direito, ele não sabe falar, não consegue, sabe, não consegue conectar ideias. É burro, é muito burro. Teve toda aquela questão da milícia, família, 01, 02, 03, 04, tudo envolvido em mamata. A vida inteira foi um medíocre mamateiro. A vida inteira. Nunca aprovou um projeto de lei que presta, nunca participou de uma comissão sequer. É um mamateiro especializado em rachadinha, que viveu a vida inteira sem trabalhar e colocou os filhos todos na política, certo? É incrível como ele tem... Ele não, ele é burro demais para isso. As pessoas ligadas a ele conseguiram construir a imagem do cara antipolítica. 7 mandatos, nunca fez porra nenhuma, um burro, um jumento. Ele é antipolítica. Uma mateira da rachadinha, conectado com a milícia do Rio de Janeiro. É o novo na política, mas as pessoas, né, quando querem ser burras, elas são. Quando você quer acreditar, você acredita. É uma insanidade coletiva. Mas o que o Mijaír todo mundo sabe. Graças a ele, a gente ficou sabendo também quem são os militares brasileiros, quem são os crentes, certo? Ficou sabendo disso tudo. Ok. O Mijaír, no apagar das luzes, claro, com o apoio do mesmo cara que apoiou, foi um dos Chicago Boys que ajudou a destruir o Chile, o Guedes, conectado também com a ditadura de Pinochet. Com o Guedes, ele privatizou, né, entregou a Eletrobras pro pessoalzinho das Americanas. Quebraram as Americanas, deram um prejuízo de dezenas de bilhões de reais. Aliás, tudo que as tocas destrói, tudo que aqueles três coloca a mão, eles destroem. O Guedes entrega numa manobra, nossa gente, uma manobra. O governo ficou com a maioria das ações, mas perdeu o poder de voto. Sabe, isso é indecente, isso é asqueroso, isso é nojento. Mas o Supremo tá lá para isso, né? Para validar as ações do capital financeiro. Tá lá para defender o povo. Lei, isso não importa. Foi o ministro Supremo que estava durante o golpe da Dilma. Um golpe ilegal, ficou óbvio, patente, registrado, que foi ilegal. E era o ministro do Supremo que estava dirigindo o golpe. Estava lá, na hora do golpe. Validando, chancelando. Então, a justiça brasileira... Como é que vocês acham que eu perdi minhas terras, gente? Né? Justiça brasileira, cara. Confia no Papai Noel que você ganha mais. Acredita na mula sem cabeça que você se mostra mais inteligente. Certo? É isso. Ok. Mas esses casos que eu falei são por gente corrupta
ou que trocou o cérebro pelo fígado. Mas existe um caso especial. Justin Trudeau, ele é um caso especial. Porque aquele bonitinho, ocidental branco, da fala macia, você pode pensar, pô, Justin Trudeau, a mídia fala tão bem dele, ou seja, não presta, né? Falou bem, se a mídia falou bem, já sabe que não vale nada. O que ele fez, Leider? Vamos falar sobre o Justin Trudeau. Justin Trudeau é um oligarca canadense. Ele é de uma família de políticos. Ele é filho de Pierre Trudeau, que já havia sido, lá muito tempo atrás, primeiro-ministro do Canadá. Uma família de políticos quebecois, do Quebec. Né? Repito, o pai dele já havia sido primeiro-ministro canadense. Ele deu continuidade à saga familiar. O pessoal fala do Stalin, do Mao, mas nenhum filho ou filha do Mao entrou na política. Nenhum filho ou filho do Stalin entrou para a política. Certo? Isso não existe na Ásia, não. O Ayatollah que sucedeu o Khomeini não foi filho dele. Perfeito? Essas práticas semi-feudais, esses feudos políticos, são muito comuns no Brasil. Nosso governador é o Caiado, está no segundo mandato. Ele é o quinto Caiado da família a ser governador de Goiás. Os primeiros dois foram governadores de Goiás no tempo do imperador. E tem essa elite comandando, elite do atraso comandando Goiás até hoje. Certo? É isso. O Canadá também tem isso. Só que se acontece em São Paulo e no Canadá não é coronelismo, né? Igual, por exemplo, o Covas, parece até o Covas, o neto do Covas, que já está querendo ser político. Aí não é coronelismo. Coronelismo isso acontece no Nordeste. Se acontece em São Paulo, se acontece no Canadá, aí é dinastia política. Entendeu a diferença? Aconteceu no Nordeste, aconteceu em Goiás, aconteceu no Norte, é coronelismo o nome. Se a mesma coisa acontece no Canadá, se a mesma coisa acontece no estado de São Paulo, bom, aí nos Estados Unidos, né, como os Kennedy, os Bush, aí é dinastia política. Entenderam a diferença? É assim que funciona. Enfim, Justin Trudeau foi eleito e ele tinha uma ideia aparentemente genial, né? Vamos fazer a população do Canadá subir para 100 milhões de habitantes até 2100. O Canadá é um país de uns 10 milhões de quilômetros quadrados, com um pouco mais de 30 milhões de habitantes. Muito grande e muito despovoado. Como ele sabia que a população não transa mais, aliás, fato curioso, do Ocidente, do mundo, na verdade, porque no Oriente as pessoas se casam cedo. É o país onde os jovens perdem a virgindade mais tarde. É o Canadá. É um país tão chato que nem transar as pessoas querem. Então ele foi eleito com aquela agenda moderninha, né? Liberar a maconha, LGBTQIAP no comando, transexual no exército, direito de soldado homem usar saia, batom, militar, tô falando de militar. Militar homem canadense pode usar, colocar lá sua saia, seu batonzinho e ir pra guerra, defender a democracia canadense. Ok, muito moderno. Isso aí ele ficou famoso no mundo inteiro. Foi roubar a terra de índio, de indígena no Canadá, não, isso não ficou famoso não, isso ninguém falou. As guerras que ele travava contra a população indígena no Canadá, não, isso não virou assunto em lugar nenhum. Mas eu quero falar de outra coisa. A gente olha para o Bolsonaro, olha para aquele
espantalho bolsonarento da Argentina, o Milei, a gente vê claramente não só um imbecil completo, mas uma pessoa que nitidamente tem transtornos mentais, uma pessoa que não é normal. Você olha o Bolsonaro, você fala, esse ser humano não é normal. Sabe, não é normal, é óbvio que ele não é normal. Você vê que ali tem um problema mental grave, não é só intelectivo. Você vê transtorno mental, tá nítido ali, tá evidente ali. Um transtorno moral óbvio, né, evidente. Transtorno moral evidente. Mas a cara esquisita, a burrice, a fala sem sentido, você vê no Milei, no Bolsonaro, você vê que é um sujeito atrapalhado, um burro. Agora, quando o cara é branquinho, é bonito, como é que fala? É herdeiro de uma dinastia política, quando ele é canadense, aí você não vê que ele é burro, né? Porque tem o charme, ele é o herdeiro de uma dinastia política, né? O sobrenome, Trudeau, uau. Você não vê o quanto ele é burro. Mas pensa num sujeito imbecil. A ideia dele era ótima. Vamos atrair imigrantes para o Canadá, para fazer esse país ter 100 milhões de habitantes e ser... Com 100 milhões de habitantes, o Canadá seria facilmente a segunda maior potência do mundo ocidental. Ultrapassaria a Alemanha, certo? Ultrapassaria a Alemanha. E até 2100 a população do Japão já vai ter caído para quê? 80 milhões de habitantes? Então ultrapassaria também o Japão. Donde vastíssimos recursos naturais, com 100 milhões de habitantes, duas enormes metrópoles, né? Montreal e Toronto. Ah, gente. Uma rainha-cupim. É raro de ver. Montreal e Toronto, e aí com certeza na ideia dele é Edmonton, Calgary, Winnipeg, Vancouver também se tornaria uma grande metrópole, uma imensa metrópole. Deixa eu mostrar Vancouver, o que é Vancouver hoje? Maria says she's dying. Through the door I hear her crying. Why? I don't know. Around here we always stand up straight. Around here something radiates. Maria came from Nashville with a suitcase in her hand. She says she'd like to meet a boy who looks like Elvis. And she walks along the edge of where the ocean meets the land, just like she's walking on a wire in a circus. She parks her car outside of my house and takes her. Pronto, isso é o que é Vancouver hoje. Não é a Vancouver dos sonhos do Trudeau, não. O que é Vancouver de verdade? Certo, Vancouver é isso. Mas Vancouver está na terceira grande metrópole do Canadá, né? Na Colômbia Britânica, metrópole do Pacífico. E aí Calgary, Edmonton, Regina, Winnipeg, St. John's, Halifax se tornariam cidades de 1 milhão de habitantes, ou mais cada, 2 milhões. Cidades grandes. O Canadá seria ocupado e a segunda potência do mundo ocidental. Ideia genial. Mas por que na verdade foi o que destruiu o Canadá? Porque o Justin Trudeau não é só burro, ele é preconceituoso. A ideia dele de jirico foi: eu vou atrair mão de obra altamente qualificada para o Canadá. Jovens, casais, pessoas com curso superior, bilíngues, ou pelo menos que falam inglês ou francês. Você criou até um sistema de pontos. Você preenche lá. E aí, se os pontos derem, você vai ser bem-vindo no Canadá até com seus filhos.
certo? Pessoas qualificadas. Eu tenho uma prima lá, engenheira, altamente qualificada. Altamente qualificada. Indiscutível. Engenheiro altamente qualificado. O país, na forma do UFG e do ITA, gastou muito dinheiro para formar ela, mas é o Canadá que vai usufruir, né? É assim que eles fazem. Eles chamam fuga de cérebro para não falar roubo de cérebro. Porque roubo de cérebro é o nome correto, né? E deixa claro que eles são ladrões. Ladrões do progresso, da dignidade, da esperança de países mais pobres do que eles. Para esconder o fato que eles são ladrões, os livros didáticos que falam sobre o assunto e as empresas, né, de mídia que falam sobre o assunto não usam a expressão roubo. Eles usam a expressão fuga. Então não é que esses países miseráveis estão atraindo pessoas que vão fazer muita falta na terra de onde eles vieram. Não, não. São os países pobres que estão expulsando os cérebros. Certo? Mas o dia se entregou, falou, tudo bem. Vamos aproveitar da fuga de cérebros de gente inteligente no mundo inteiro. O imbecil simplesmente se esqueceu que para transformar um país de 35 milhões de habitantes em um de 100 milhões, dezenas de milhões de moradias tinham que ser feitas. E aí, ele também deveria importar marceneiro, eletricista, pedreiro, ceramista, bombeiro hidráulico, né? E não importou. Na classificação canadense de mão de obra qualificada, essas profissões não entram. Pelo contrário, não podia entrar porque iria concorrer com a mão de obra canadense. Certo? Ia concorrer com a mão de obra canadense. Então, o Canadá não importou pedreiro, não importou marceneiro, não importou eletricista, não importou encanador. Não é qualificado e vai concorrer com a mão de obra canadense. Você sabe qual foi o resultado disso? Casas não foram construídas. O aluguel médio, que 8 anos atrás era de $400 canadenses, subiu para $2.000 canadenses. $2.000 canadenses. Um aumento de 500%. Porque simplesmente não tinha casa o suficiente para as pessoas. Óbvio, né? Se as pessoas que constroem casas não são consideradas mão de obra necessária, não pode entrar no Canadá, porque vão estar concorrendo com a mão de obra canadense. Então o país não vai construir casa. É lindo ser trader, developer, programador, instagramer, youtuber, cientista. É fantástico. Engenheiro. Nossa, isso é ótimo. Só que essas pessoas não fazem casa. E as pessoas precisam de casas para viver. Resultado. O Canadá foi dominado pela especulação imobiliária, que nunca ganhou tanto dinheiro, apesar de ser um país imenso, 10 milhões de quilômetros quadrados. É o Brasil, mais as 3 Guianas, o Canadá e ainda cabe Portugal e a Espanha. As 3 Guianas não, é o Canadá não, o Uruguai. E ainda cabe Portugal e Espanha. Imenso, despovoado, vazio, plano. E não tem casa. E sofrendo com a especulação imobiliária incrível que está enriquecendo pouquíssima gente, mas está enriquecendo demais essa gente. E aí as pessoas foram obrigadas a ir para a rua. 10, 50, 100, 200, 500 mil, 10 mil, 100 mil, 200 mil. Com os custos tão elevados da moradia, não sobrou dinheiro para alimentação, para vestuário. A população canadense está sendo jogada na miséria. Porque o Justin Trudeau é um burro bonito. É um imbecil branquinho. Certo? Juntou o preconceito contra profissões. Oh, meu Deus, não são tão nobres. Racismo, né? E aí, bom, você pode pensar, bom, já deu. Não deu não. Ele resolveu caçar encrenca com a Índia. Ele estava achando que a Índia era as brancas dele, né? Estava achando que a Índia era o que? Inuit. Ele pode fazer o que quiser. A Índia ontem expulsou 40 diplomatas canadenses. Na prática rompeu a relação diplomática com o Canadá. Expulsou diplomata canadense. Não quer mais conversa com o Canadá e não quer conversa mais com os Estados Unidos. A Índia estava no colo do Ocidente.
saiu, não tá mais. A Índia agora realmente é BRICS e anti-Ocidente. Parabéns ao Justin Trudeau. A gente tem que tomar cuidado com os imbeciloides feios, tipo Milley, tipo Bozo. A gente tem que tomar cuidado com os vampirões. Tem que tomar cuidado com essa gente, né? Tem que tomar cuidado com os deslumbrados, com os que odeiam, mas tem que tomar cuidado também com os bonitinhos insensatos, que eles também são perigosos, ok? Então, bom dia, até a próxima.